Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a ótica. Aqui uma coisa interessante que a gente já está chegando aqui nos finalmente do nosso assunto e a gente vai precisar aqui de uma análise que ela não é difícil de fazer, ela é bem tranquila, mas ela é bem trabalhosa. E para a gente poder fazer essa análise, eu vou precisar fazer umas definições preliminares e a partir dessas definições a gente vai tirar as demais conclusões. Vamos nessa? A ideia é a seguinte. Suponha que você tem um espelho que ele é curvo. Um espelho curvo. Então, um espelho em que a luz vai se refletir de um modo diferente daquele que a gente tem no espelho plano, né? Então vamos imaginar um espelho curvo. Eu vou botar aqui, ó, um eixo de referência bem no meio aqui, ó, chamado eixo principal. E nesse meu primeiro desenho, que vai ser o que vai servir para quase todas as situações, eu vou botar a face espelhada bem aqui, ó. Essa é a face espelhada. Imagine que você tem um monte de raios de luz vindo aqui na direção desse espelho. Né? Imagina lá, que você tem raios de luz vindo aqui, ó, e esses raios de luz vão vir paralelamente ao eixo principal. O espelho, como ele está sendo mostrado aqui, ó, ele vai ser chamado de espelho côncavo. É a parte de dentro da colher. Né? Você olha uma colher, a parte, a conchinha, né? Parte assim da colher. Parte de dentro da colher. O espelho côncavo ele tem a seguinte propriedade. Ó. Todos os raios de luz que vão incidir sobre a superfície dele vão ter desvios, todos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar tem um nome. A gente chama esse lugar de foco. Então, os raios de luz que vão saindo ali do objeto se concentram numa região chamada foco. Então, os raios de luz refletem no espelho e vão para um ponto chamado foco. Beleza? Então, essa é a principal, a mais primordial das propriedades do espelho côncavo. E a partir disso, a gente tira um monte de conclusões legais. Beleza? Vou ter que pegar umas figurinhas prontas aqui para a gente poder usar. Então, isso aqui que a gente vai fazer exige método. Beleza? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar listar para vocês o seguinte. Primeiro, os chamados raios notáveis. É impossível desenhar todos os raios de luz, beleza? Então, eu vou desenhar os raios de luz cujo comportamento geométrico é conhecido, beleza? Quais são os raios notáveis que a gente costuma desenhar? Então, num espelho, né, a gente vai desenhar raios paralelos. Vou até desenhar vou até escrever aqui no singular. O raio que vai ser paralelo e não paralelos. Raio paralelo ao eixo principal, beleza? Vou desenhar também raio no centro do caso, no centro do espelho, no centro da lente. Isso aqui vai funcionar para lentes depois também. E vou desenhar também um raio que vai na direção do foco. Beleza? Aí eu vou desenhar esses raios, vou ver certinho o caminho dele e desses raios, e a partir dessas conclusões eu vou desenhar as imagens. Beleza? Eu vou fazer um caso de uma imagem e a partir dela a gente tira a conclusão sobre todas as outras. Beleza? Vamos lá? Vou desenhar aqui, ó. Imagina um eixo principal. O eixo está bem aqui. Beleza? Eu vou colocar nesse eixo um espelho. Esse espelho ele vai ter a face côncava voltada para o lado direito, né? E a face espelhada está aqui, ó. Beleza? Eu vou marcar aqui, ó, a região onde é o foco, né? E o centro da esfera que contempla esse espelho.
Né? Como todo espelho esférico, ele vem de uma esfera espelhada, né? No caso, côncava, esfera espelhada por dentro. Essa esfera tem um centro. Esse foco aqui, experimentalmente, a gente consegue encontrar a posição dele e descobrir que ele está no meio do caminho até o centro. Né? Então, se você tiver uma esfera de raio R, o foco está na distância R sobre 2 até essa esfera. Beleza? Vou desenhar raios de luz. Raios de luz saindo de um objeto. O que a gente costuma combinar aqui? A gente costuma desenhar um objeto como sendo uma velinha, não, uma vela, só para a gente poder ver aí onde está o foguinho da vela e o que é o corpo da vela. Mas a verdade é que o objeto em si não interessa, porque todos os cálculos que a gente faz aqui admitem que a luz está saindo de um único ponto. Né? No caso, esse ponto vermelho que eu estou colocando aqui. Beleza? O que acontece com um raio de luz que vem paralelo ao eixo do espelho? Em todos os espelhos côncavos, o raio de luz que vem paralelo ao eixo se reflete no espelho e se curva, né, se enverga, se direciona para o foco. Isso é uma propriedade dos raios que vêm paralelos ao eixo, beleza? Um outro raio de luz que venha na direção, aí aqui no espelho a gente vai chamar de vértice e nas lentes a gente vai chamar de centro óptico. Um raio de luz que venha na direção do vértice, esse raio de luz sai daqui, incide no vértice, ele vai se comportar como se o vértice fosse um espelho plano. Espera aí que meu desenho ficou bem paia, né? Ou seja, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, beleza? Lá nas lentes a gente vai ver que esse raio de luz que vai na direção do vértice, ele na verdade ele não sofre desvio algum, beleza? Essa é a ideia que a gente tem aqui. E aí esse raio de luz, ó, os raios de luz saíram daqui, ó, eles vieram para cá, para esse pontinho que está bem aqui. Depois de passar lá pelo espelho, né, os raios de luz acabaram se reunindo aqui, beleza? E o que isso muda na sua vida? Se você botar seu olhinho bem aqui, o que seu olho vê? O que ele vai interpretar? Né? Vamos botar o olhinho aqui. O seu olho vai ver um raio laranja vindo de cima e um raio vermelho vindo de baixo. Todos vindo de um pontinho vermelho. É isso aí que seu olho vê. Porque o seu olho imagina de onde aqueles raios de luz estão brotando. Se eles vieram, fizeram culpa, o cérebro não consegue interpretar isso. E olha que interessante, diferentemente daquilo que a gente viu lá no espelho plano, a gente tem uma situação diferente aqui, porque aqui, ó, no objeto de verdade, que é essa vela, o raio vermelho é o raio que vem da parte de cima da vela. Aqui sai muito raio de luz para todos os lados. Eu desenhei só aqueles cujo comportamento geométrico é conhecido. Se tu desenhar mais, você seria capaz de encontrar outros. Né? Então, os raios de luz, vou apagar aqui para não poluir muito nossa figurinha. O raio de luz que vem de cima é o vermelho e o que vem de baixo é o laranja. E aqui no observador, para esse observador que está aqui, está ao contrário. O laranja está em cima, o vermelho está embaixo. Ou seja, o que essa pessoa vê? Ele vê uma imagem dessa vela de cabeça para baixo. Ele vê a vela invertida. Né? E o mais louco, ele imagina que esses raios de luz estão vindo de um ponto ali, palpável. Tipo, se tu pegar um papel e botar esse papel ali em cima, vai ser tipo um projetor de cinema e você vai conseguir ver a imagem ali em cima. Então, essa imagem vai ser imagem real. Ela está de cabeça para baixo, portanto, ela vai ser invertida. Invertida. E aqui no nosso esboço, ela está mais perto do espelho do que o objeto. Quem está mais perto do espelho vai ser sempre menor. Se o objeto estiver mais perto, o objeto é menor. Se o objeto estiver mais longe, o objeto é maior do que a imagem. Beleza? Então essa imagem ela é real, ela é invertida e ela é menor. Essas três informações você consegue somente fazendo o esboço. Se você duvida,
Eu vou te mostrar. Ó, isso aqui é uma colherinha. Ó. Essa colher, ela mostra, né, a imagem das coisas de cabeça para baixo. Eu vou botar minha mão aqui, ó, para você ver a minha mão como objeto, né? Minha mão está passando aqui, né? Você está vendo ela, né? Aí, ó, se eu abaixo a minha mão, olha a imagem dela ali, né? Colher, tá vendo? Subindo. Eu subo a minha mão, a imagem desce. Ó, realmente de cabeça para baixo. Se eu ponho a minha mão assim, você está vendo a minha mão de cabeça para baixo ali, ó. Se eu viro a minha mão assim, você está vendo ela ao contrário, ali na colher. Beleza? Então, realmente acontece. Tu pegar uma colher aí na sua casa, você vai ver que quando você olhar para si mesmo, você vai se ver de cabeça para baixo. Beleza? Aqui não tem como eu mostrar você mesmo, porque o máximo que você vai conseguir ver ali é a própria câmera, né? A própria câmera, a câmera está em cima do monitor, deixa eu te mostrar aqui para você ver onde ela fica, ó. Olha aqui, ó. A câmera fica aqui, ó. Fica nessa parte de cima aí, ó. Né? Então, eu vou passar a colher por aqui, ó. Né? Se você virar aqui, ó, você vai ver que tudo que está aparecendo na colher está aparecendo de cabeça para baixo, de fato. Beleza? É assim que a gente vê a imagem de cabeça para baixo. Beleza? Então, se você precisa de mais abstração para isso, pô, isso aqui tu vai ter que desenhar, velho. Vai ter que desenhar, vai ter que pegar esse objeto aqui, vai ter que botar em vários lugares para você tirar as conclusões. Para agilizar a sua vida, tem um site muito legal que ele se chama Javalab, javalab.org. Né? Aí você consegue ver essa situação, sabe? Bem parecido com o que a gente está fazendo aqui. Né? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui para a gente conseguir ver. Né? Aí vai ser o seguinte, ó, o que esse site permite você fazer? Ó? Permite você pegar o objeto e colocar em vários lugares diferentes na frente do espelho côncavo, né? Para você poder ver. Né? Ele permite com o espelho convexo também, mas agora a gente está fazendo com o espelho côncavo. E aí eu vou te mostrar todas as situações. Primeiro, imagine que você tem um objeto, seu objeto é essa vela aqui, tá? Imagine que você tem esse objeto aqui, ó. Tá aqui a vela. Se a vela está bem longeão do objeto, a imagem aparece pequenininha, beleza? Isso aqui é a primeira situação que você tem. O objeto muito distante, imagem pequenininha, como eu falei para você. Aquele que estiver mais perto do espelho côncavo vai ser o menor. Mas aqui a gente tem alguns pontos especiais. Ó. Se você bota o objeto exatamente em cima do centro do óptico, né, o centro da esfera que compõe o espelho, o objeto tem o mesmo tamanho da imagem, beleza? Conforme você vai chegando mais perto do foco, a imagem vai se formando cada vez maior. Isso aqui, ó, é o projetor de cinema. Você bota uma imagem pequenininha, aí bota uma fonte de luz bem fortona, aí essa imagem ou reflete por um espelho ou passa por uma lente, é muito parecido, né? E aí ele vai formar uma imagenzona bem grandona, de cabeça para baixo. Né? Tanto que o filme do projetor ele fica de propósito de cabeça para baixo, porque a pessoa que está assistindo quer ver o filme na posição certa. Beleza? Aqui tem uma situação bem interessante. Ó. Se você coloca o objeto exatamente em cima do foco, os raios de luz refletidos são paralelos e não há formação de imagem. Né? A gente diz que é uma imagem imprópria. Né? Um pouquinho antes até tem, a imagem lá longeão, muito longe, né? Uma imagem enorme, mas exatamente em cima é como se a imagem tendesse, né, a ficar infinitamente longe. Né? Isso aqui não é porque não forma imagem que é inútil, não. É exatamente isso aqui que você quer no farol do carro. Você bota a lâmpada e põe um espelho côncavo ali atrás para que a luz da lâmpada, que seria desperdiçada, jogada para trás, para que ela reflita no espelho e seja jogada toda para frente com os raios paralelos, beleza? Isso aqui é muito útil no farol do carro. E se você coloca o objeto mais próximo aqui do espelho, a gente começa a ter uma situação ó, em que os raios de luz, depois de refletir no espelho, eles saem de forma desconexa, né? Divergente. E o observador, ele acha que os raios de luz estão vindo lá de dentro. A gente já viu isso acontecer no espelho plano, e a gente chamou isso aqui de imagem virtual. Então, no espelho côncavo, se o objeto está em cima do foco,
Não tem imagem. Se ele está entre o foco e o espelho, a imagem é virtual, né? A imagem virtual pode ser maior, né? Nunca menor. Aqui, ó, entre o foco e o centro de curvatura do espelho, a imagem ela é real, mas ela é grande. E se você está depois do centro de curvatura, a imagem acaba ficando menor, beleza? Quem tem que fazer esse desenho? Você, várias vezes. Aí eu te proponho 5 desenhos. Objeto antes do centro de curvatura, o primeiro desenho. Segundo desenho, em cima do centro de curvatura, faça com a régua, que você vai ver os raios notáveis, você vai ver que ele vai aparecer dessa forma. Coloca aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Mas não bota muito perto do foco, não, senão lá, teu desenho vai ficar muito paia, entendeu? Bota mais perto do centro aqui, mas um pouquinho à frente, que aí você consegue ver. Esse é o terceiro desenho. Coloca o objeto exatamente em cima do foco, para você ver a quarta situação. E a quinta e última, né? Bota aqui, ó, numa situação também não muito perto do foco, para você ver a formação da imagem virtual. Você tem que desenhar esses 5 casos, né? Você tem que estar bem fluente no desenho desses 5 casos, para você conseguir ver o processo de formação da imagem nos objetos, beleza? Para você conseguir ver isso, você vai ter que fazer você mesmo o desenho. Quando a gente desenha o espelho convexo, ele tem um conceito que a gente chama de conceito de foco virtual. Porque o centro da esfera, ó, isso aqui é a parte espelhada, é a parte de fora. É como se você estivesse vendo, né, a colher assim, ó. Vê que agora a imagem já não é mais de cabeça para baixo. Você consegue ver a imagem da minha mão aqui, ó. A mão sobe, imagem sobe. Mão desce, imagem desce. Beleza? É o contrário que a gente estava vendo aqui, ó. Mão desce, imagem sobe, né? Então aqui, ó, desse lado aqui da colher, a gente vê isso. Isso aqui é superfície convexa, né? Em todos os casos, no espelho convexo, ó, não importa onde está o objeto, a imagem vai estar compreendida ali entre o foco e o espelho, né? Esses são os diversos lugares possíveis para você colocar. No espelho convexo não tem imagem invertida, no espelho convexo não tem imagem real, no espelho convexo não tem imagem própria, né? Existe um único caso de formação de imagem no espelho convexo. E o que você tem que fazer? Desenhar para treinar, beleza? Você tem que fazer esse desenho aqui para você conseguir compreender a situação. Aí, claro que isso aqui tem uma fórmula, né? Claro que tem uma fórmula. A gente vai chegar nessa fórmula, beleza? Rapidamente, sem muita onda, beleza? Na tranquilidade aqui a gente chega nessa fórmula. O que que tem nessas fórmulas aqui, né? São 2 fórmulas, na verdade, né? É uma que vira 2. A ideia é a seguinte, ó, eu vou pegar o objeto e a imagem. E eu quero comparar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Por quê? Porque existe o conceito de aumento. Aumento que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Né? Se a imagem cresceu, o aumento positivo. Se a imagem é positiva, maior que 1. Se a imagem diminuiu, você vai ver um aumento fracionário, 0,8, 0,7, né? Um aumento fracionário. E aqui, ó, você consegue ver vários triângulos formados nessa imagem aqui, beleza? O primeiro dos triângulos, ó, é esse bem grandão aqui, ó, que eu vou fazer uma cópia dele bem aqui, ó, que é esse aqui assim, em que eu tenho o objeto e aqui eu tenho a distância do objeto até o espelho. A distância do objeto até o espelho eu vou chamar de P, beleza? Porque eu quero, porque me disseram que é legal dar esse nome, beleza? Então, a distância do objeto até o espelho eu vou chamar de P. Tranquilo? Vou colocar aqui também, ó, a imagem. Tem um triângulo bem legal aqui, ó, envolvendo a imagem, que é esse aqui, ó, em que eu tenho a imagem, né, e o foco ali do lado e tudo mais, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó, a imagem, vou desenhar esse desenho aqui, né? Tudo triângulo retângulo, claro. E, ó, essa distância aqui, ó, é a distância do foco até a imagem, até o lugar onde a imagem se forma, beleza? Do objeto até a imagem, até o espelho, a gente chamou de O. Da imagem até o espelho, a gente, em vez de chamar de P ali, ó, eu vou chamar de P', posição da imagem, beleza? Isso aqui vai trazer várias informações interessantes para a gente. P'. Veja que do
espelho até o foco, a gente tem uma distância que eu vou chamar de f. Está bem aqui, ó. Distância que eu vou chamar de f. Então, está aqui, ó, o tamanho do objeto, ele se reflete bem aqui, pegando esse triângulozão aqui, ó, aqui eu tenho o tamanho do objeto e aqui eu tenho o f, beleza? O que tem de interessante aqui, ó? Este ângulo é igual a esse. Então, esse ângulo é igual a esse. Aqui eu tenho f e aqui eu tenho o P' subtraído do f. P' menos f, beleza? E aí, você já tem uma proporcionalidade desses triângulos aqui. O que você pode tirar dessas proporcionalidades? Cateto vertical sobre horizontal, ou seja, O sobre F, igual cateto vertical sobre horizontal, I sobre P' menos F. Beleza? Aqui já é legal, porque você consegue fazer o cálculo do aumento. Né? Você pode pensar aqui, ó, passar o O dividindo para cá, você vai fazer que I sobre O é igual a P' menos F sobre F. Ó, isso aqui já fica bem interessante. Né? Então, você já consegue relacionar o P', o F com o objeto. Beleza? Né? Outra coisa que você consegue fazer aqui que é bem interessante é perceber que esse ângulo aqui, ó, por hipótese, era igual a esse outro. Né? Acho que você vai lembrar, eu falei que o raio laranja, que é o raio no centro, né, que a gente desenhou, ele tinha um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, como se fosse um espelho plano. Então a gente tem que o I sobre o P' tem que ser igual ao O sobre P. Então o I sobre o P' é igual ao O sobre P. Né? Então você já consegue fazer essa relação aqui entre eles. Né? Então o I sobre O vai ser P' sobre P. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque quando a gente tem os raios notáveis e a gente faz esses desenhos, a gente usa uma convenção. Uma convenção. Essa convenção diz respeito aos sinais matemáticos que você bota nas letrinhas para que elas façam sentido nas fórmulas. A convenção que a gente faz é a seguinte, ó. Toda vez que você tem uma imagem virtual, você vai ter sinal de menos. Toda vez que você tiver um objeto uma imagem, né, invertida, você vai usar sinal de menos, beleza? Você vai usar sinal negativo. Vai usar sinal negativo, beleza? E aí, toda vez que você tiver uma coisa real, você usa sinal de mais. Toda vez que você tiver uma coisa direita, ou seja, uma imagem que não inverteu, você vai usar sinal positivo. Beleza? Para poupar seu tempo, eu já fiz essas continhas ali no próximo slide. A gente vai pegar o seguinte, ó. Pegamos esse I sobre O, ali, ó, I sobre O, com P' menos F sobre F. Está bem aqui, né? I sobre O. E a gente também pegou a relação aqui com P' e P, né, que são os tamanhos, né, o tamanho do I, o tamanho do O, o tamanho do P' e o tamanho do P. Beleza? Aí, colocando aqui na expressão, tá aqui, ó, P' menos F sobre F vai ter que ser igual a P' sobre P. Beleza? Vamos escrever isso? Opa, é isso. P', P' menos F dividido por F vai ter que ser igual a P' dividido por P. Passa o P multiplicando ali, P' menos FP é igual a P' F. Pode passar esse FP para lá, ó. P' é igual a FP mais P' F. Divide a expressão inteira por P' F, que são as três letrinhas envolvidas aí, para a gente poder ter uma forma mais interessante dessa expressão. Beleza? P' com P vai cancelar, que dá 1, fica 1 sobre F. FP com FP vai dar 1 sobre P', que eu vou escrever aqui só porque eu quero. P' vezes F com P' F vai dar 1 sobre P. Isso aqui está somando. Isso aqui é chamado de equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? A gente conseguiu essa expressão facilmente fazendo os triângulos semelhantes existentes aqui
nos raios de luz notáveis da nossa figura, né? Mas essa fórmula ela vai aparecer com bastante frequência e você vai poder utilizá-la para fazer os cálculos. Aqui no site que eu te recomendei, que é o site da simulação, se você quiser, você pode botar as distâncias aqui também. E aí ele, com as diversas distâncias de P, ele vai te dando o P', beleza? Ele vai te dando o P', né? Com essa distância que ele colocou aqui, unitária, né? Distância focal unitária, que foi o que ele usou aí como referência. Beleza? Faz tanto para o côncavo como para o convexo. Né? Você consegue achar as distâncias exatamente aí, e com isso você consegue achar também os valores esperados aí para os outros, né, os outros parâmetros, né, o tamanho do objeto, da imagem e tudo mais. Então essa equação ela é muito legal, porque ela serve para o espelho côncavo, para o espelho convexo, para lente convergente e para lente divergente. O que muda quando você sai do espelho e vai para uma lente é que, em vez do raio de luz bater no espelho e voltar, ou seja, incidir no espelho e ser refletido, o raio vai passar direto pela lente, obedecendo exatamente as mesmas propriedades. O raio de luz que vem paralelo se desvia no foco, o raio de luz que vai para o foco sai paralelo, o raio de luz que passa pelo centro da lente segue sem sofrer desvio, como se a lente não fosse nada, beleza? Aqui no espelho a gente faz analogia com um espelho plano, beleza? É um pouquinho diferente, mas você tem que desenhar para você poder ver. Se precisar de ajuda, vai lá no javalab.org e simula a situação que você colocou para você conferir e ver se os números estão batendo. Beleza? Era isso sobre espelhos, lentes, formação de imagem e objetos. Com isso, a gente encerra essa parte básica e consegue passar para as aplicações diretas dessas coisas, que são os problemas de visão e também os demais instrumentos ópticos que a gente vê na nossa próxima aula. Valeu e até mais!